A teoria da relatividade de Albert Einstein teve um papel fundamental para a ciência. Ela desfez a ideia de que o universo fosse algo estático, algo eterno. Não é fácil entender a teoria do Einstein, mas o que nós podemos extrair dela é que existe uma correlação entre tempo, espaço e matéria, pois um não existe sem o outro e um afeta diretamente o outro. Com base nas equações do Einstein, os cientistas descobriram, por exemplo, que o universo está em constante expansão. E conseguiram comprovar também que as galáxias estão se afastando uma das outras numa velocidade surpreendente. Tudo isso levou à conclusão de que o universo teve um começo. Afinal, se o universo está se expandindo com o passar do tempo, significa que um dia ele esteve contraído, ele esteve concentrado em um único ponto inicial. E a expansão desse ponto inicial ficou conhecido como Big Bang. Ah, mas o Big Bang é uma teoria científica. E justamente por isso não é uma explicação natural para a origem do universo. Sim, existem outros modelos, mas diante das descobertas científicas mais recentes, as descobertas mais recentes da ciência, a teoria do Big Bang é de longe a mais aceita pelos cientistas para explicar a origem do universo. Mas aceitar essa teoria não exclui a existência de Deus. Pelo contrário, ela ratifica, ela confirma a existência dele. Porque até o século XIX, mais ou menos, acreditava-se que o universo era eterno, que ele sempre existiu. O que a ciência só admitiu em 1920, a Bíblia já dizia há pelo menos 3.400 anos que o universo teve um início. E se teve um início, é porque ele foi criado. Mas, além do Big Bang, qual a evidência que temos de que o universo teve um início? Existem outras evidências de que o universo não pode ser eterno. Por exemplo, o universo só existe porque ele consome energia. E a quantidade de energia existente ela é limitada, não é uma energia infinita. Então, se o universo já tivesse funcionando há muito tempo, há um tempo infinitamente distante, pela lei da termodinâmica, essa energia já teria sido consumida. Além disso, não é possível haver uma quantidade infinita de dias no passado. Pois se houvesse uma quantidade infinita de dias no passado, o hoje, o presente, não existiria. Ou então ele nunca teria chegado. O fato, pessoal, é que o universo teve um começo. E se teve um começo, também terá um fim. Voltamos aqui, não sei se vocês perceberam, ao caminho da contingência, a constatação de que todas as coisas que são geradas são contingentes, isso é, nascem, se desenvolvem e morrem. Como assim? Vou explicar isso. Segundo os cientistas, há aproximadamente 13 bilhões de anos, todo o universo estava reduzido a uma espécie de microsfera, uma microsfera densa, quente, que a ciência gosta de chamar de singularidade primordial, Até que um dia determinado no infinito, uma grande explosão de luz fez com que essa matéria condensada se expandisse, de forma que ela foi se tornando cada vez mais leve, mais diluída, e foi gerando a matéria do universo, as estrelas, os planetas, as galáxias. Mas a ciência não consegue explicar exatamente o que teria motivado essa explosão cósmica. Se sabe apenas que a partir dela lançou-se os materiais que formaram o universo. Ah, mas não há possibilidade do universo ter sido criado espontaneamente ou acidentalmente, sei lá. Pessoal, isso é impossível. Quando se fala que o universo está se expandindo, não significa que as galáxias estão se movendo para um espaço vazio que já existe, um espaço pré-existente.
mas significa que elas estão se afastando uma das outras à medida que o espaço se expande. O mesmo entendimento se aplica ao Big Bang, ou seja, não se trata da explosão de uma esfera superdensa de matéria em um ponto específico do universo, mas sim o surgimento do próprio universo. O próprio universo que se expandiu a partir do nada. E o nada não é um espaço vazio, nada é nada. Então, o Big Bang é necessariamente a origem da matéria, do espaço e do tempo. Isso acaba inclusive com aquela questão infantil também, né? De perguntar o que Deus fazia antes do Big Bang. Santo Agostinho, lá no século IV, já acentuava a eternidade e a imutabilidade de Deus diante do mundo criado, dizendo que antes da criação não existia o tempo, o que de certa forma também concordou recentemente o físico, né, o Stephen Hawking, no livro Uma Breve História do Tempo, considerando que o tempo só passou a existir após o Big Bang. Então, é consenso entre a ciência e a teologia que o universo teve um início. Ok, mas onde entra Deus nessa história? Pessoal, eu tenho duas premissas e uma conclusão. Se tudo que existe, existe a partir de algo, se toda consequência existe uma causa, e se o Big Bang deu origem ao tempo, ao espaço e à matéria, logo a causa do Big Bang necessariamente precisa estar fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria. Ou seja, pela lógica, o mais provável é que o universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Se o que causou o universo transcende ao tempo, é algo eterno. Se transcende ao espaço, é infinito. E se transcende a matéria, é imaterial, espiritual. Então, temos uma conclusão óbvia aqui. O que causou o universo é algo eterno, infinito e imaterial, portanto, espiritual. Ah, professor, mas quem garante que esse algo é Deus? Então, existe apenas duas possibilidades para que qualquer coisa exista. Ou essa coisa sempre existiu e, portanto, não possui uma causa, ou ela teve um início e foi causada por alguma outra coisa. Nós vimos aqui hoje que qualquer pessoa que esteja buscando sinceramente a verdade jamais vai questionar essas duas premissas, né? A de que nada vem do nada e a de que tudo que veio a existir possui uma causa. Esse é o princípio fundamental da ciência. Então, se o universo teve um começo, significa que teve uma causa. Veja que a teoria do Big Bang não exclui a possibilidade da existência de Deus. Pelo contrário, ela só coloca a existência de Deus como a única possibilidade plausível para a origem do universo. Ela não só coloca Deus como a única possibilidade plausível, como também aponta para o Deus da Bíblia, um Deus bíblico. E por que é o Deus da Bíblia e não outro? Porque além de eterno, infinito e espiritual, como vimos aqui, existem diversas outras conclusões óbvias, mas que por uma questão de tempo eu vou citar apenas mais 4. A primeira é que se trata de um Deus único. Afinal, somente um Deus único pode ser infinito. Se houvessem outros deuses, nenhum deles seria infinito, porque um terminaria onde começasse o outro. Como Deus é infinito, não pode existir nada fora dele. A segunda é: se Deus causou um universo gigantesco, imenso, do nada, significa que ele é imensamente poderoso. A terceira é que, pelo fato de ter planejado e criado o universo com essa precisão incrível, trata-se de um ser extremamente inteligente. E por fim,
Se um Deus eterno, que existe fora do tempo, criou algo em um determinado tempo atrás, significa que ele decidiu fazer isso, ou seja, trata-se de um ser pessoal, um Deus inteligente que expressa a sua vontade. A Bíblia revela um Deus único. Em Isaías 43:10, ele diz: Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. A Bíblia também nos revela um Deus onipotente. Em Apocalipse 1:8 ele diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia também nos revela um Deus de sabedoria infinita. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fadiga, sua sabedoria é insondável. A Bíblia nos revela um Deus pessoal que possui intelecto, emoções, que possui vontade, ou seja, ele não é uma força, Deus não é uma energia, uma inteligência ou uma emanação da natureza, ele é uma personalidade. O William Herschel, o astrônomo que descobriu o planeta Urano em 1781, ele afirmou que todas as descobertas humanas parecem ter um propósito único de confirmar mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Como que você lida com a questão do evolucionismo e do criacionismo? Olha lá, pessoal, segundo o evolucionismo, o mundo atual e tudo o que nele existe derivou de uma explosão cósmica. Nós vimos aqui o Big Bang, que não se sabe ao certo como, quando e onde isso ocorreu, mas que dessa explosão teria se originado o primeiro ser vivo, do qual todos descenderam. Acredita-se que este primeiro ser unicelular passou por processos macroevolutivos e mudou de espécie para espécie de forma sucessiva. Já o criacionismo parte da premissa de que houve um criador, um ser inteligente, eterno e supremo que criou todas as coisas. Esse Deus criou criaturas com capacidade de evoluir. Todas as criaturas podem passar por um processo de adaptação e de microevolução, mas dentro da própria espécie, não de uma espécie para outra. Ah, professor, mas isso é uma suposição. Não há evidências materiais sobre essa hipótese. Acredito que tenha sim. Como dissemos lá no começo, existem mais evidências que apontam para a existência de Deus do que o contrário. Por exemplo, até o século XIX, a ciência acreditava que a vida podia surgir de uma matéria inanimada, ou seja, poderia surgir de elementos químicos, por exemplo. Mas em 1800 e pouco, através de experimentos, Louis Pasteur conseguiu demonstrar a impossibilidade da geração espontânea. Quer dizer, ele demonstrou que seres vivos provêm apenas de outros seres vivos através da reprodução. Essa é a lei dos processos naturais, a chamada lei da biogênese, que deixa claro que a vida somente provém da vida. Apesar de ser uma verdade científica reconhecida, é difícil encaixar a lei da biogênese no modelo evolucionista. Como a ciência consegue provar a origem da vida? Me diz, como pode ter surgido a vida de onde não tinha vida? Agora, quando vamos para a Bíblia, ela nos diz que Deus tem a vida em si mesmo e que ele criou todas as coisas, ou melhor, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Deus é o autor da vida. Por um ato de vontade, gerou nova vida. O Salmo 36:9 afirma que o Senhor é a fonte da vida. Quando nós olhamos para a geologia, vemos que desde
de que os primeiros geólogos começaram a descobrir animais fossilizados, os fósseis, até hoje nunca foi encontrado o fóssil de um animal em transição de uma espécie para outra. Se os animais evoluíram dentro de um processo de macroevolução, ou seja, de uma espécie para outra, seria natural a descoberta de fósseis nesse suposto período. Porém, todos os fósseis encontrados até hoje comprovam que todos os animais, todos, pertencem à mesma espécie. Eles permanecem exatamente dentro de suas próprias espécies. Tá bom, professor, eu posso até me convencer que existe um Deus criador, mas não necessariamente nós temos que associar esse Deus ao cristianismo, né? Eu nem sei se Jesus Cristo realmente existiu, e eu te digo que isso já está mais do que superado, né? A existência de Jesus não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Isso é consenso entre a imensa maioria dos historiadores. Nós temos mais provas históricas, arqueológicas da existência de Jesus do que da existência de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Alexandre o Grande, né? Por exemplo, a biografia mais antiga de Alexandre que chegou até nós, ela data de mais ou menos 300 anos depois da morte dele. E a cópia mais antiga dessa biografia data de mais de 1000 anos da morte dele. A biografia mais antiga de Jesus foi escrita por volta do ano 70 da era cristã, né? Ou seja, poucas décadas depois de sua morte. E fora da Bíblia, nós temos vários autores pagãos que testemunharam a existência do Nazareno, chamado Jesus, e de que ele foi o originador de um grupo de pessoas chamadas de cristãos. Podia citar aqui o Tácito, Suetônio, Plínio, o Jovem, mas por uma questão de tempo aqui vou pegar apenas o exemplo do Flávio Joséfo. Pessoal, Flávio Joséfo é um historiador judeu do século I, do século I. Ele não era cristão e escreveu que houve um homem chamado Yeshua, Jesus, né, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos e, segundo os seus discípulos, ele ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a muitos. Veja que Flávio Joséfo era um historiador judeu, ele nunca se converteu ao cristianismo e ele dava este testemunho de que a ressurreição era algo testemunhável. Esse texto é tão importante que alguns críticos podem dizer: foi algum copista cristão que adaptou esse texto depois. Mas veja que todas as cópias de Joséfo que nós temos, inclusive uma tradução feita para o árabe por um muçulmano, contém esse texto autêntico, original. Mas professor, eu não duvido da autenticidade do texto. O meu problema é que eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si, né? Então o cara diz lá: eu vi, eu estive lá, está escrito direitinho lá no texto. Mas quem garante que o testemunho dele é verdadeiro? Temos um problema aqui sim, né? Porque na Idade Média se apresentaram muitas lendas. E, infelizmente as pessoas acabam misturando lenda com a Bíblia. Mas uma coisa interessante sobre o testemunho é que quando a pessoa dá um testemunho falso ou um testemunho vendido, em geral ela precisa ganhar alguma coisa em troca, né? E o que os apóstolos ganharam com esse testemunho? A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Quanto tempo demoraria para se sustentar uma mentira? Os mártires da igreja não ganharam nada com isso. Apenas morte, apenas perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoal era muito louco, ou eles eram burros, né, demais, ou então eles ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer do que negar o testemunho que viram.
Se fosse uma mentira, eu tenho para mim que eles teriam caído fora, né? E por que eles ficaram com Jesus até o fim? Tirando Judas, que o traiu, né? Todos enfrentaram o reino, saíram por aí testemunhando. E mesmo com a modernidade, com as perseguições, com as tentativas intelectuais, 2000 anos depois de que tudo se passou, ninguém conseguiu apagar essa história. Quantos imperadores, quantos reis, monarcas, príncipes, políticos, filósofos passaram por essa terra e fez sucesso e ninguém nem lembra mais, evaporou? E por que essa história é tão viva, né? Eu acredito muito que a Bíblia é a revelação e ela traz muitos atributos de Deus. Eu falei aqui de alguns, os mais simples, mas Deus, ele tem vários atributos que ele mesmo revela para nós através das Escrituras. Por exemplo, a unicidade. Deus é indivisível, tanto em ato como em potência. Tem a unicidade, ele é único, não pode haver mais de um. Nós vimos aqui que a onipotência de um comprometeria a existência do outro. Deus é a suprema perfeição. Perfeito é aquilo que está totalmente feito. Tomás de Aquino estava certo. Todas as perfeições das criaturas são efeitos. Elas se encontram em Deus num grau máximo, porque ele é a causa. Deus é a beleza suprema, é a suprema harmonia de todas as perfeições criadas. E o seu conhecimento é a máxima felicidade possível. Outra característica de Deus é a imensidade. Ele não está sujeito ao espaço, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o que chamamos de onipresença. A santidade, ele é infinitamente santo e belo, a fonte de todas as belezas e santidade. Ele é misericordioso. Deus é todo misericórdia. Ele perdoa tantas vezes quanto nos arrependemos, né? A transcendência, poderia colocar aqui como um outro atributo, não se confunde com o mundo. Ele está no mundo, mas também está fora do mundo, ou seja, ele está acima da realidade material, ele está num plano espiritual. Tudo isso está na Bíblia, sim. Esses e muitos outros atributos de Deus são revelados aos homens através das sagradas Escrituras. Professor, não adianta mesmo, você realmente acredita que esse Deus descrito na Bíblia é o Deus que criou o universo? Sim, como eu disse antes, eu acredito que o mundo exige uma causa em si. Não há efeito sem causa. Todo ser que começa a existir tem uma causa. Assim como a existência de um edifício pressupõe a existência de um arquiteto, um relógio pressupõe a existência de um relojoeiro inteligente que fez. A existência de um quadro pressupõe a existência de um artista, um pintor. Por que o universo, que tem um grau de complexidade superior a qualquer obra humana já conhecida, porque só ele apareceu sem uma mente inteligente que tenha lhe dado a existência? Tem um livro interessante que eu li há pouco tempo, acho que é do Norman Geisler, e se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque, na verdade, pessoal, é preciso muita fé para acreditar no acaso, num acidente cósmico. Acreditar que nada disso tem um propósito, que a nossa vida existe sem qualquer propósito. Obviamente, nós não podemos explicar ou adaptar a Deus à luz das evidências científicas, já disse isso. Mas nós podemos demonstrar com essas evidências que essas evidências testificam a forma como o próprio Deus se revelou para nós através da Bíblia, como está lá. Depois vocês leem aí Deuteronômio 29. Outra coisa, o autor aos Hebreus escreveu que pela fé nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não vemos. Independentemente de respaldos científicos, a minha aceitação do criacionismo não vem da ciência, mas da crença de que a Bíblia é a palavra de Deus e contém a verdade. A primeira linha da Bíblia diz: Bereshit Borá Elohim.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Perceba que o verbo aqui é borá. Ele criou tudo do nada pela sua palavra. A descrição bíblica sobre a criação encontrada no Gênesis não só declara que Deus criou os céus e a terra a partir do nada, como também demonstra que ele projetou o nosso universo de forma precisa, exata, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Você já parou para pensar nas condições básicas para a existência da vida no nosso planeta? Que não é só a presença de água no estado líquido, mas o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, sem falar do cálcio, fósforo, enxofre, sódio, potássio, cloro, as condições de temperatura, relevo, altitude, pressão atmosférica, o pH do planeta, né? Quer dizer, o nível de concentração de íons de hidrogênio e muitas outras variáveis que também precisariam estar afinadíssimas dentro de um limite, dentro de limites exatos para permitir a nossa vida. Como eu disse, eu sou muito cético, né? Sou cético demais para acreditar que tudo veio do acaso. Veja, todos esses fatores, todas essas variáveis estão milimetricamente ajustadas para que a vida seja possível, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Por isso, eu creio que nós só existimos porque Deus existe. Com base na nossa razão, é possível conhecermos alguns atributos de Deus. É a revelação natural. Mas o fundamento da fé não está na revelação natural, e sim na revelação especial, na revelação bíblica. Ou seja, apesar da natureza revelar a existência de um Criador, nós cremos que Deus é esse Criador porque a Bíblia diz que Ele é. Mas isso é tema para outro vídeo. Se vocês quiserem, podemos marcar outro encontro só para falarmos da incrível confiabilidade das Escrituras. Deixem aqui seus comentários, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e se você gostou, compartilhe esse vídeo. Vamos refletir mais sobre esse assunto. Um abraço carinhoso, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.